Você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Vandalismo está destruindo o centro esportivo Nadir Barcelos. Além da depredação, o local virou depósito de lixo. Jovem é assassinado no final de semana em Ibiá. O crime pode estar diretamente ligado ao tráfico de drogas. O calendário de regras para as eleições municipais. Ela permite que as pessoas que pretendam concorrer aos cargos, elas já se apresentem informando que são pré-candidatas. E Copa da Solidariedade reúne campeões do futebol amador. Para a gente poder também buscar a ajuda da diretora da escola para poder distribuir um pouco desses materiais. Estas e outras notícias agora no Jornal Sintonia. Boa noite. Em outubro, eleitores vão às urnas escolher prefeito, vice e vereadores e já estão definidos os prazos e regras até para a manifestação dos pré-candidatos. Veja na reportagem. Desde 1º de janeiro de 2020, eleitores, partidos e candidatos devem estar atentos ao calendário definido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os eleitores que precisam estar em dia com a Justiça Eleitoral devem procurar o cartório o quanto antes, para assim regularizar as pendências e não perder os prazos. No dia 4 de outubro, eleitores de 5.568 municípios brasileiros irão às urnas para definir os representantes do Poder Executivo e Legislativo. Então, os eleitores têm que estar atentos ao prazo final do fechamento do cadastro, que vai ocorrer no começo de maio. Então, nessa será a última data para o eleitor requerer alistamento, transferência, qualquer alteração dos seus dados eleitorais, bem como a coleta da biometria. Qualquer órgão da administração pública fica proibido de distribuir benefícios, bens ou valores, exceto no caso de calamidade pública. Os órgãos também não podem aumentar gastos com publicidade acima da média dos últimos 3 anos. E empresas responsáveis por pesquisas de opinião estão obrigadas a registrá-las no TSE, salvo enquetes online. Nós temos as pesquisas e as enquetes. Quanto às pesquisas, elas devem ser realizadas pelos institutos próprios e tem que ser registrada perante a Justiça Eleitoral antes da divulgação. Essa é a regra, né, que especifica. Quanto a uma simples enquete, ela não há necessidade de registro perante a Justiça Eleitoral. Ela pode até ser divulgada ainda nesse período agora, antes de iniciar as campanhas, que se iniciam no mês de agosto. Porém, o que as pessoas têm que tomar cuidado é se essas enquetes, da forma como ela pode ser colocada, que possa ser compreendida como uma propaganda extemporânea, uma propaganda eleitoral antecipada. A postura dos pré-candidatos deve ser informativa e não em campanha. Somente a partir do dia 17 de agosto é permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet. Qualquer irregularidade antes do que estabelece o calendário pode ser informada aos órgãos responsáveis. Ela permite que as pessoas que pretendam concorrer aos cargos, elas já se apresentem informando que são pré-candidatas. Mas a lei também proíbe que essas pessoas, por exemplo, façam pedido expresso de voto, né, e outras condutas que ela caracteriza como irregulares, porque senão estaria antecipando a campanha antes do período permitido. Futebol, iniciado no final de semana no estádio Fausto Alvim, a Copa Futebol Araxá, que uniu o esporte e a solidariedade. Participam do torneio os times que mais se destacaram nos campeonatos amadores e foram escolhidos pela organização. A gente optou por pegar as equipes que foram campeãs na temporada de 2019. O Vila Nova, campeão amador, o Dino, campeão da Taça Araxá, o Santa Levinha, campeão do Ronan Ferreira, e convidamos o Ferrocarril, campeão amador 2018, para ocupar a vaga do Jeff, que foi o campeão da primeira edição da Copa Futebol Araxá, mas uma equipe que estava inativa quando a gente fizemos os convites às demais equipes. Na primeira partida, o Dínamo venceu o Ferrocarril por 2-0 e agora aguarda o adversário do resultado do confronto entre Vila Nova e Santa Terezinha no próximo domingo. Para ver os jogos, a torcida está colaborando com a doação de material escolar
e com incentivo de jogadores e das comissões técnicas. Poder ajudar também as crianças, né, que é muito importante também, que é o futuro do nosso mundo aí, do nosso país, da nossa cidade. O futebol, ele, além de mover emoções, né, tem esse lado solidário. A educação é primordial na vida de uma pessoa. E o time de futebol puder ajudar um pouquinho, porque futebol arrecada muita coisa, muita gente gosta de futebol, é bom usar o futebol para esse tipo de evento. O que for arrecadado será distribuído para alunos de famílias de baixa renda. A ideia, a princípio, é levar os materiais lá para o SOS, para eles poderem organizar e fazer essa distribuição para alunos carentes. Mas também deveremos visitar algumas escolas de bairros, onde tem um índice maior de crianças carentes, para a gente poder também buscar a ajuda da diretora da escola para poder distribuir um pouco desses materiais. Confira a previsão do tempo para amanhã. A terça-feira será de formação de nuvens e possibilidade de pancadas isoladas de chuva, principalmente no final da tarde. Em Araxá, a temperatura máxima chega aos 28 graus e a mínima 18 graus. No próximo bloco, comprovante do IPVA deste ano poderá ser solicitado no balcão do Detran e teste do pezinho nos bebês vai detectar mais doenças. Voltamos daqui a pouco. Você pode não acreditar, mas existe uma fórmula para ser feliz. Primeiro elemento, o sorriso. Tudo fica melhor quando a gente decide sorrir para a vida. Acrescente natureza nos seus dias, mas não se esqueça de que ela precisa sempre vir acompanhada de respeito. Você vai precisar de energia para a fórmula dar certo. É aí que entra a saúde. Para a felicidade durar, distribua oportunidades. Agora, com muito cuidado, inclua o futuro. A gente é mais feliz quando cuida do amanhã. E para tudo ficar perfeito, coloque aqui a sua terra. Você vai ver que a maior felicidade que existe é estar no lugar que ama. Feliz 2020, Araxá. A CBMM tem orgulho de fazer parte desta terra. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. O governo sancionou a lei do teste do pezinho ampliado. A medida vai permitir que sejam detectadas outras doenças do que o exame básico feito na rede pública de saúde. A maioria das doenças investigadas pelo teste do pezinho não apresentam sintomas no primeiro mês de vida e podem levar a criança a ter deficiência mental ou sofrer com graves problemas de saúde. O teste do pezinho é imprescindível após as 48 horas de vida do recém-nascido. E o mais importante é que todas as doenças identificáveis possuem tratamentos de baixo custo. O teste básico feito por meio do SUS permite detectar doenças como fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e aminoacidopatias, além de doenças falciformes e outras hemoglobinopatias. A recente lei sancionada que garante ampliação pode incluir outros diagnósticos, mas ainda assim não é completa. Dependendo da necessidade, o que é a necessidade? Problemas familiares, doenças genéticas na família, são várias, são inúmeras doenças, né, que são detectadas por exames mais sofisticados, quer dizer, por uma quantidade maior de exames. Né? Então, a gente tem o básico, tem o ampliado, tem o plus, tem o master, tem o expandido e tem o completo. É indispensável a realização do exame, pois após coletar o sangue é feito um laudo com resultados, que é a garantia da saúde do recém-nascido e que significa tranquilidade para os pais. Hoje a gente pode dizer que é imprescindível. Não pode ter uma criança hoje que não faça o teste do pezinho.
Da mesma forma assim que a criança nasce, você não vai fazer vacina, isso não existe. É preciso estar atento a todas as recomendações médicas. Se tratando de doenças preveníveis ou previsíveis e que são tratáveis desde o começo, você não pode faltar isso. Depois do acerto do IPVA com desconto, o Detran de Araxá disponibiliza serviço de aquisição do documento. Os motoristas poderão solicitá-lo no balcão do departamento no Shopping Boulevard. Do total do valor apurado com o imposto, 20% são repassados ao Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. 40% ao Caixa Único do Estado e os outros 40% para o município de licenciamento do veículo. A tabela para pagamento dentro do prazo, com redução dos valores, terminou em 17 de janeiro, com finais de placa 9 e 0. O pagamento do imposto em dia, tanto à vista ou parcelado, proporciona ao contribuinte o benefício do bom pagador, desde que nos 2 anos anteriores ele esteja adimplente ao IPVA. Em 2020, em todo o estado, mais de 2.246.000 veículos foram contemplados com esse benefício, ou seja, 20,62% da frota. O não pagamento do IPVA nos prazos estabelecidos gera multa de 0,3% ao dia, até 30 dias após o vencimento, e de 20% após o 30º dia. Os juros são calculados pela taxa Selic e incidem sobre o valor do IPVA ou das parcelas acrescido da multa. Pagando ou não o imposto agora, ele tem condição, ele pode circular ainda com o documento 2019, até que seja editada a portaria pelo diretor do Detran, que costuma ser exigido esse documento em meados do ano, provavelmente no mês de julho ou agosto. Aquelas pessoas que não efetuaram o pagamento, a gente recomenda que o faça, porque vai incidir realmente os juros e as multas e depois uma série de consequências para o proprietário do veículo. Minas Gerais adota o licenciamento de veículos no formato digital com a mesma validade jurídica do documento impresso, que está disponível juntamente à Carteira Nacional de Habilitação Digital no aplicativo CDT, que reúne os documentos obrigatórios para a condução de veículos automotores, reunindo todas as informações do documento impresso com a validade jurídica do físico. O cadastramento do veículo pode ser realizado no próprio aplicativo e podem ser acessados pelo dispositivo móvel, mesmo sem internet. Pode ser compartilhado por até 5 pessoas ao mesmo tempo, desde que todas elas utilizem o mesmo automóvel e tenha instalado o aplicativo CDT. A taxa de renovação do licenciamento anual de veículo vence no dia 31 de março para todos. O valor é de R$ 105,78. Já a multa por atraso é menor. Quem adiantou e quitou os pagamentos até o dia do vencimento já podem buscá-los no Detran, de segunda a sexta, de 12 às 18 horas. Em Araxá, as pessoas que já efetuaram o pagamento da primeira parcela, o pagamento da taxa de licenciamento é necessária, apesar de não estar vencida ainda, é necessário que tenha sido paga, e também no seguro DPVAT pode procurar nós aqui no Shopping Boulevard para a gente emitir o licenciamento 2020. Com isso, vai evitar no futuro eventuais atrasos, né? A pessoa precisa viajar, alguma coisa, e o documento não chega, e eventuais desabores, né? De, porventura, o correio entregar o documento em casa e a pessoa, porventura, não se encontrar e depois ter que ir até a agência dos Correios para buscar. Daqui a pouco, moradores reclamam de abandono de centro esportivo e casa invadida em conjunto habitacional no setor norte. Fiscalizar o governo estadual é um compromisso da Assembleia de Minas para garantir direitos como o acesso dos mineiros à educação e à saúde. Com o programa Assembleia Fiscaliza, os deputados acompanham a atuação do governo, cobram providências sobre os hospitais regionais, as escolas em tempo integral, as delegacias de proteção à mulher e outros temas importantes para a população. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. A Lei Candir tirou muitos recursos de Minas ao longo dos anos. A Assembleia liderou um movimento na busca de alternativas para Minas voltar a crescer. Ajudando Minas a sair da crise, a Assembleia foi até Brasília para negociar a recuperação dos recursos da Lei Candir. Uma postura corajosa
e que colocou em pauta a discussão do assunto no governo federal. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. A polícia procura autor de homicídio em Ibiá. Os detalhes com a repórter Natália Fernandes. O crime aconteceu na noite do último domingo e aqui ao meu lado quem vai falar sobre o assunto é a Tenente Rosmarri Santos. Tenente, como foi o atendimento desta ocorrência? Bom, teve acionamento no 190, né? O pessoal, a guarnição deslocou para o local e já encontrou a vítima, né? Já caída ao solo, ensanguentada, né? Aparentemente já sem vida. E o autor já é conhecido do meio policial? Sim, ele já é conhecido, há informações de onde ele poderia estar, porém ele não foi localizado. A vítima também tem envolvimento com o tráfico? Sim, tanto o autor quanto a vítima, eles têm envolvimento com o tráfico, né? Um tem 19 e a vítima 27. Então, os dois estariam envolvidos com drogas. Qualquer informação que a comunidade puder passar nesse caso, qual o telefone de contato? Pode ligar no 181 ou 190 que a gente está à disposição. Muito grata pelas informações, Tenente. Lembrando que o crime pode estar diretamente ligado ao tráfico de drogas. Uma moradora acionou a polícia para registrar a invasão de uma casa no bairro Pão de Açúcar 4. Um pano tampando parte da porta que teve o vidro quebrado pelos invasores. Maçaneta improvisada para manter a residência fechada. São alguns dos prejuízos computados pela moradora da casa violada no final de semana. A invasão foi no período da noite. O homem pulou um muro de aproximadamente 3 metros e arrebentou o cadeado do portão grande. Junto com ele estavam esposa e 2 crianças. O boletim de ocorrência foi para registrar o ocorrido e também ressaltar a ameaça de alguns vizinhos, após a dona do imóvel alegar que ausentou para uma viagem de 2 dias. Me ausentei da cidade e deixei a chave com meu irmão, né, a chave da minha casa, que eu moro no Pão de Açúcar 4, para ele ir lá, né, dar uma olhada, porque eu já havia feito um boletim de ocorrência com supostas ameaças de invadir a minha casa. Os imóveis no bairro Pão de Açúcar 4 foram entregues no mês de junho de 2016. Quase 4 anos depois de ter o imóvel, que já recebeu melhorias, a secretária está com medo, após viver esse drama. Porque a gente não sabe o que está acontecendo, né, como que são essas pessoas que invadiram, né, se tem outras pessoas tentando invadir, né, não só a minha, mas de outras pessoas também, né, que saem para trabalhar de manhã e voltam à noite. O Centro Esportivo Nadir Barcelos, no bairro Santa Luzia, está sem manutenção e vigilância. E a consequência, a infraestrutura cada vez mais comprometida pela depredação. O mato tomou conta de todo o complexo e o vandalismo está por toda parte. As quadras e o pequeno campo de futebol, onde eram realizados projetos de iniciação esportiva com crianças e adolescentes, ficaram vazias, com lixo espalhado, alambrados danificados e muita água acumulada da chuva, um risco para novos focos do mosquito Aedes aegypti. A depredação no local avança para os vestiários, que viraram abrigo para moradores de rua, os banheiros destruídos, além de muitas pichações. Os moradores acompanham o abandono indignados, enfrentando transtornos. O aposentado Luiz Carlos Ferreira mora bem em frente ao local. Dá uma providência, né? Arrumar a turma e trazer aí, capinar isso aí, limpar, né? Tem que limpar isso aí. A prefeitura não informou sobre medidas para recuperar e reabrir o local. E a gente encerra por aqui. Outras notícias a qualquer momento no nosso portal diário sintonia.com.br e no JS Meio-Dia desta terça-feira com Paloma Gabriela. Fique agora com Café Sintonia. Uma boa noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades.
Apoio. Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal. Dr. Garibaldi Cunha exerceu qual profissão? A. Médico obstetra. B. Cirurgião dentista. C. Advogado e promotor. A resposta correta é a opção C, advogado e promotor. Garibaldi Cunha nasceu em Mar de Espanha, Minas Gerais, em 5 de outubro de 1883. Formou-se pela Faculdade Livre de Direito do Estado de Minas Gerais, ocupou interinamente o cargo de promotor em Araxá, exerceu também a profissão de advogado e faleceu em 14 de junho de 1944. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal.